Bom dia, primeiro ano! A gente inicia nosso PET volume 3 de Física. E o nosso tópico para estudo é a primeira lei de Newton, a inércia. Mas antes a gente precisa do conceito de força, né? O que é força? E onde que ela está presente dentro do nosso cotidiano? Então, a força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Então, por exemplo, a gente quer arrastar uma cama ou então empurrar um guarda-roupa, a gente precisa de força, essa resistência ao repouso, ao estado de repouso. Então, sem a ajuda da força, sem o auxílio da força, isso não seria possível. Então, ele é o agente da dinâmica responsável por essa alteração. A gente utiliza como unidade de medida de força Newton para homenagear quem fez essa lei, né? As leis de Newton, que a gente vai estudar agora, que é nosso tópico de estudo. Então, a unidade de medida é Newton, mas ela também, né, o padrão dela é quilograma metro por segundo ao quadrado, mas a gente simplesmente costuma dizer uma grandeza newtoniana, uma grandeza de Newton. Então, força, unidade Newton. Aqui é o conceito de força, né, e unidade de medida que a gente viu, e agora alguns exemplos de força, né, dentro do nosso cotidiano. Então, força de atrito, gravitacional, de arraste, elástica, magnética, tração ou tensão e força de empuxo. Então, tudo isso é exemplo de força. E a gente vê com esses exemplos como que a força está inserida dentro do nosso dia a dia. Agora a gente começa o estudo das leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton é a inércia. Newton costumava dizer, né, que os corpos são preguiçosos, não o corpo humano, mas os corpos em geral, eles são preguiçosos. Por quê? Porque ele resiste ao movimento. Então, a inércia, a primeira lei de Newton, significa, no estudo dele, que tem uma resistência ao movimento. Então, se o corpo está parado, ele tende a continuar parado. E se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, a lei da inércia, caso nenhuma força atue sobre um corpo, ou caso as forças que atuam sobre o corpo se anulem, esse corpo tanto pode estar em repouso, como pode estar em movimento retilíneo uniforme. Aqui eu sei que vocês já sabem, né, a diferença de peso e massa. Peso e massa não é a mesma coisa, né? Peso, pessoal, é uma força com que o corpo é atraído pela Terra. Então, o peso da pessoa pode mudar de acordo com o lugar, do espaço que ela tiver, né? O peso aqui na Terra é um, na Lua é outro, em Marte, Júpiter, Saturno, o peso vai ser diferente, mas a massa não muda, a massa vai ser igual. A pessoa não vai para a Lua e engorda, não vai para Júpiter e emagrece, não. Massa que não muda. Agora, o peso vai variar de acordo com no espaço que a pessoa tiver, né? Então, quando a gente sobe na balança, a gente vê a nossa massa, né? Aquilo ali é massa. Agora, quando a gente calcula o nosso peso, que é uma força, a gente tem que considerar a massa e a gravidade, tá? Aqui, em relação à unidade de medida, peso é uma força, a gente viu Newton, e alguma unidade de massa, né? Quilograma, tonelada, grama, tudo isso é unidade de medida de massa. Agora, a condição de equilíbrio de um corpo, esse símbolo aqui é somatório de força igual a zero. Então, o somatório da força resultante, né? Então, quando a gente soma todas as forças, dá zero. Então, quem são essas forças, né? A força resultante no eixo X e a força resultante no eixo Y. Então, o somatório de força é sempre zero. E transformação de unidade que a gente precisa, né, para a atividade 1 do nosso PET 3 é essa transformação aí, ó. Essa relação 1 kgf é igual a 9,81 newtons. Então, simplesmente, né, de acordo com o exercício, a gente vai multiplicar por 9,81 ou a gente vai dividir por 9,81.